O futebol é maluco. Corinthians sem 4 titulares e garro meia boca, ganhando o Vasco em São Januário, que meteu 6 no Santos. Que loucura. Bora as Bolas TV nesse final de domingo comemorando a super, hiper, mega vitória do Timão em São Januário. Mentira, foi uma vitória ridícula do Corinthians. O time desfalcado, sem 4 peças titulares, se bem que elas também não fariam tanta diferença assim. O Garro meia boca no banco, só pôde entrar no segundo tempo, que tá com o joelho bichadaço. E o Vascão, meu amigo, o Vascão, como pode um time que mete 6 no Santos? É enlouquecedor. E também é um erro entender o jogo assim, porque o jogo não foi desse jeito. Teve um gapzinho ali de 15, 20 minutos que o Santos deu uma apagada, o Vasco foi lá e meteu as traulitadas, mas o resto do jogo foi meia boca também. Apesar de que o Diniz vinha de boas atuações sem conseguir resultado. Mas os últimos 3 jogos, eu incluo o do Santos, não foi uma maravilha. Contra o Juventude foi terrível e hoje, contra o Corinthians, foi terrível. Mesmo assim, conseguiu fazer 2 gols em falhas do Corinthians. Pra você ter noção como o time do Corinthians tava ruim, os destaques e para ver como o jogo foi ruim, para quem não assistiu aí vai ver melhores momentos, os destaques do Corinthians no jogo foram Guinegão, que fez o gol, menino da base, muita vontade, muita força, mas não ganhou um duelo, um contra um. Michael, que vinha de 2 meses parado, quase um ex-jogador em atividade desde que voltou pro Timão aí, cheio de contusão, coitado, que fez o gol, foi bem na marcação, mas teve que sair no segundo tempo, porque tava com a língua arrastando no chão. E Bidu. O Bidu é aquele caso raro que você sempre fala assim, agora vai o Bidu. Não foi Bidu, várias partidas ruins, cagada, fala bobagem em entrevista. Agora vai, agora empolgou, vai Bidu, vai aquela coisa e nada de Bidu. Então hoje ele foi um dos destaques, para você ver como o nível do jogo foi terrível para ambos os lados. O jogo foi 3-2, o Vasco conseguiu achar 2 gols lá, em erros do Corinthians. O Corinthians achou 3 gols no Vasco, em erros do Vasco, e os técnicos estão quase se dando a mão pelos trabalhos fracos. Falando do Dorival, é mais fácil de detectar que o trabalho dele, o time do Corinthians é ruim? É meia bomba. Tem muita pressão, muito problema político que talvez influencie a cabeça dos jogadores, o trabalho do Dorival? Também tem. Mas o trauma da seleção do Dorival, de ter saído da seleção daquele jeito, não tá fazendo engrenar o trabalho dele no Timão. Tá muito ruim, eu não gosto, acho péssimo. O time não se porta bem, falta vontade, falta inteligência, falta dinamicidade de jogo, que é muito ruim de ver. E o Vasco, apesar de eu acreditar que o trabalho do Diniz está sendo bem feito, o time do Vasco é fraco também, né? Sem dinheiro, tomou o calote da 777, uma loucura, o Pedrinho se ferrando. E o Vasco não engrena. Eu fico com dó, como sempre, dos torcedores desse time, né? Ficam com a cabeça desse tamanho. O do Corinthians pode ter certeza que mesmo com a vitória, quando olha pro jogo, fala, meu Deus, aonde a gente vai chegar? E o do Vasco segue naquele sofrimento.